bem-vindos, bem-vindas ao podcast Vozes contra o Silêncio. Toda semana vamos trazer para você discussões sobre o enfrentamento à violência contra meninas e mulheres e o seu acesso aos diversos setores da sociedade, como a segurança, a saúde, educação, esporte e cultura, por meio da veiculação da fala de pessoas voluntárias com experiência em trabalhos valorosos, relevantes em todos esses setores da sociedade. O nosso objetivo é fazer ecoar a voz de mulheres e homens empenhados em dar voz àquelas e àqueles a quem a vulnerabilidade de direitos foi tolhida. Uma parceria entre Incorporação Grosso Digital, Estúdio Mindset e Rosmar Francelino. Nós vamos hoje receber as brilhantes, com toda a honra, com todo prazer, receber a professora Leni de Souza, defensora pública Débora Machado. Eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem de onde vêm, quem são vocês que fazem lá, professora. Eu me chamo Leni de Souza, sou professora, sou educadora, tenho um pezinho também na cultura, sou do Rotary Club de Porto Velho e atualmente no Conselho da Mulher, mãe de 3 filhos maravilhosos. Você daqui de Portugal? Sou do Acre, mas eu já sou rondoniana, porque eu estou aqui desde os 18 anos. Sou de Cruzeiro do Sul. Olha, que maravilha! Eu também sou de Cruzeiro do Sul. Eu sou Rosmar Francelino, de Cruzeiro do Sul. No Acre, de que bairro você é? Você quer Faz tanto tempo. Eu vim aos 15 de lá. Aos 18 eu vim de lá. Sandréia também, a nossa presidente do Conselho Estadual, é de Cruzeiro do Sul. Eu acho que o nome da rua é 25 de março. Eu esqueci o nome da rua. Faz tanto tempo, eu fiquei equivocada agora. Eu lembro só que era rua 25. 25 de março é em São Paulo. Em São Paulo, então. Mas que legal, que bom saber que você é de Cruzeiro do Sul. Olha, quanta gente dizem que a cada 10 pessoas aqui em Rondônia, 3 são de Cruzeiro do Sul. Nossa, a gente sempre acha que é cearense, né? Porque eu sou do Ceará, né? Então a cada 10, 3 são cearenses, aí como os cearenses vão dominar o mundo, né? Então, tô aí acreditando nisso. Débora. Meu nome é Débora Machado, eu sou defensora pública, sou cearense, né? Não sou rondoniense, sou rondoniense de coração, né? A terra que eu escolhi, sou concursada aqui, então muito provavelmente não irei embora daqui, né? Aqui vou fincar minhas raízes, eu venho construindo minha vida desde 2018, quando me mudei para cá, e trabalho na Defensoria Pública, atualmente estou na coordenação do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, mas não somente na defensoria eu milito em prol dessas mulheres, né? Eu sou uma feminista, a minha bandeira é feminista, né? Então, a minha vida é tentar fazer com que essas mulheres vivam em um mundo com menos violência mesmo, né? Então, eu acho que o nosso papel enquanto mulheres é muito significativo nesse momento político em que a gente vive hoje, porque para a gente poder estar hoje vivendo o que a gente viveu, outras mulheres vieram antes da gente e abriram outras portas. Então, eu acho que a nossa função hoje é abrir portas para as mulheres que virão depois de nós, né? Para que elas possam viver em um mundo com menos desigualdade, né? Então, não só no trabalho, mas na vida, né? Sempre que a gente pode, com exemplos, com conversas, com acolhimento, com escutativa, né? Está fazendo com que essas mulheres possam encontrar um espaço de liberdade, um espaço de fala, né? E por isso que eu achei super, super significativo e super simbólico o nome do podcast, Vozes contra o Silêncio, né? Porque eu acho que a nossa vida enquanto feministas é lutar contra o silenciamento e a invisibilização de mulheres, né? Então, é isso. Bom, obrigada por terem vindo mesmo. E essa sua vinda para o direito, você sempre quis estudar direito, ser defensora pública? Nossa, interessante isso, é uma pergunta interessante, porque eu acho que a gente decide a nossa vida muito jovens, né? Então, acaba que é uma sorte você se encontrar em uma carreira que você nem tinha certeza se era a que você queria, né? Na verdade, eu não queria direito, né? Eu queria medicina, fiz a específica para medicina até a metade do ano, no 3º ano, e aí depois me instalo, nossa, não é medicina que eu quero, é direito, assim, mas uma coisa muito aleatória. E, de fato,
é interessante porque nem a minha carreira defensora pública não era o que eu queria inicialmente, porque eu estudava para o Ministério Público e eu lembro muito quando eu vim fazer a prova do Ministério Público de Rondônia, eu não passei, sendo que eu fiquei muito perto de passar, e aí eu, nossa, eu não vou fazer. E na época o meu ex-companheiro disse assim: ah, Débora, vamos fazer a prova da defensoria, a gente se inscreveu. Olha, eu não estou passando porque eu estudo, eu vou passar porque eu não estou estudando na defensoria, eu estagiei na defensoria e não tive uma experiência muito legal, enfim, não quero, não vou, e, enfim. E Foi esse concurso. e aí fiz o concurso, passei. Para mim foi uma grande surpresa, porque não estudava para a defensoria ela tem uma carreira que ela é diferenciada, porque é uma carreira muito vocacionada, né? Então, assim, você precisa ter um coração defensor público, porque não é uma carreira fácil, o nosso dia a dia não é fácil, porque a gente está lidando com pessoas que são extremamente vulnerabilizadas na nossa sociedade, né? Então, você lidar com essa carga de pessoas que receberam tantos nãos, tiveram tantas portas fechadas, estão tão sofridas, tão abaladas quando nos procuram, né? Assim, é realmente um trabalho grandioso. E eu nunca tinha me visto defensora, né? E foi interessante que quando eu fiz meu discurso de posse, eu me descobri defensora estudando para as outras fases do concurso. Então, quando eu comecei a descobrir a defensoria, eu passei a entender que eu jamais poderia estar em outra carreira, né? E, de fato, assim, hoje, eu me tornei defensora pública e é o que eu acho que a vida inteira eu fiz. A minha vida eu vivi sendo defensora pública sem saber que era o que eu queria, né? Então, foi um caminho que me encontrou de uma forma muito certeira, né? Então eu realmente não poderia ser outra coisa que não defensora pública, mas engraçado, nem era o direito que eu queria inicialmente, Sim. e tampouco ser defensora pública era o que eu queria inicialmente, né? Mas realmente era onde eu deveria estar. Sim. Parabéns, que lindo. Maravilha mesmo. Professora Leni, Sim. o controle social é esse que a gente tanto preza. Eu sempre digo que o controle social é o mais importante dos controles. É aquele feito pelo cidadão, pela cidadã, pelas pessoas, frente ao seu, a sua contribuição, os impostos que ele paga, então, que nós pagamos. Então, temos direito a controlar essa administração pública. E os conselhos nascem para fazer esse controle externo da administração pública também, que é o controle social. Como é que é a sua vinda para o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher? Então, isso é muito interessante, porque eu já tinha participado de outros conselhos. Eu já participei do ICMBio, fui 5 anos conselheira do ICMBio, participei de outros conselhos, sempre em alguns conselhos, né? Sim. Sempre atuando em alguns conselhos. E para o Conselho da Mulher, apesar de ter acompanhado desde o período da criação, eu sempre trabalhei na educação em áreas de comunidades rurais. Trabalhei no projeto do MEC, que foi 5 anos consultora contratada pelo MEC, Sim. com as escolas rurais, muito seriada. Então, meu pé sempre foi em escolas rurais, muito seriada, verificando assim situações das comunidades, necessidades. Aí eu trazia mesmo estando em determinados contratos, né, eu trazia as demandas para a secretaria. Eu era servidora, mas eu atuava como, não, a gente precisa resolver, a gente tem que resolver a comunidade e tal. E sempre tive esse link, assim, essa familiaridade com escolas rurais muito seriadas. Por quê? Desde a época da minha graduação. Falei, eu vou escolher, fui visitar em pedagogia, fiz administração escolar, né, e uma especialização em ciência da educação também, né. E eu me foquei, né, nessas áreas, descobri como era a área que eu queria desenvolver. Eu tinha a intenção de ser pesquisadora. Iniciei um mestrado, mas aí parei por conta do trabalho, justamente, do meu trabalho. E na divisão de ensino rural do município, que eu assumi algumas funções assim também como em setores, né, na administração pública, mas sempre vendo esse lado das comunidades. Quando eu vim para o Conselho da Mulher,
eu sabia que a carga era grande, sabe? Era doído, porque eu já tinha acompanhado algumas situações de pessoas que a gente precisou encaminhar para o Conselho da Mulher, para casa-abrigo, situações próximas, né? E eu relutei em alguns momentos, porque eu sei, digo, isso vai ser pesado, né? Porque Sim. uma vez estando lá, a gente acolhe as situações, tem que buscar resolver. E essa coisa de sempre fazer tudo, me dedicar ao que eu estou fazendo, eu sabia que ia ser uma responsabilidade bem grande, né? Junto com todo o grupo. Mas que era aquilo que eu queria. E eu vim pelo Rotary. Eu era suplente, eu sou do Rotary Club, que a gente trabalha, Rotary Club de Porto Velho, a gente trabalha com ações sociais, o Rotary é uma instituição internacional, a gente trabalha com vários projetos, empoderamento de mulheres, meio ambiente, tem uns eixos bem legais. E aí eu fui indicada para ser suplente da Betânia. E já no primeiro ano, eu me envolvi nas atividades de fórum para escolher o ano seguinte, para o novo biênio, né? Junto com a Itaci, né? Aí, é, aí a gente fez, a gente organizei toda aquela parte junto com elas, né? De novas entidades, Da composição. da composição. E fui convidada para compor a chapa para ficar na presidência. De início eu relutei, né? Mas eu digo, tá, então vamos, se a gente estivermos juntos, vamos fazer um trabalho juntas e os caminhos por onde eu tenho que trilhar, né? E tivemos num grupo, uma diretoria legal, eu topo. A composição do Conselho Municipal tem sido paritária, vamos dizer assim, igualitária? São entidades da sociedade civil ou entidades governamentais? São quantas entidades no Conselho? São 12, no total 6 não governamentais e 6 governamentais, né? Sim, a gente tem essa interação da rede, dos conselhos, tanto municipais quanto estadual, com as outras instituições da rede, né? Doutora Débora, como é que tem sido essa interação com os conselhos? A Defensoria tem um núcleo especializado de promoção e defesa dos direitos da mulher. Esse é o NUDEM. É o NUDEM. Então, assim, é o que a gente sempre fala, inclusive quando a gente fala, a gente tem algumas capacitações, né? A gente fez agora mais uma edição de uma capacitação para atendimento de vítimas de violência, e uma coisa que a gente sempre fala é o princípio da insuficiência das instituições. A gente não é suficiente por si só para poder fazer o amparo dessas mulheres vítimas de violência quando elas nos procuram. Então, por exemplo, eu não tenho um lugar para abrigar a mulher dentro da defensoria. Eu preciso atuar em rede, caminhar para casa-abrigo. Eu tenho a equipe multidisciplinar de fato para fazer o atendimento psicossocial, mas eu não tenho a equipe multidisciplinar para poder estar fazendo o acompanhamento psicológico periódico que essas mulheres precisam. Então, eu preciso encaminhar para o CAPS, né? Então, assim, tem ações que eu não posso ajuizar diretamente, eu tenho que encaminhar para o Ministério Público, eu tenho que encaminhar para a DEAN, né, para abertura de inquérito, né? Então, a nossa atuação, a defensoria diante da rede, ela atua de fato como se fosse um corpo humano e a defensoria fosse um dos órgãos desse corpo humano. Não vai funcionar se não tiver um dos órgãos, né? Então, o corpo humano. Então, eu entendo que a proteção efetiva e eficaz dessas mulheres, ela de fato só se dá com essa atuação em rede. E eu acho que a nossa rede aqui em Porto Velho é uma rede muito diferenciada, porque é uma rede que se comunica, é uma rede que se interliga, é uma rede que tem um fluxo, apesar de a gente não ter ainda, né? A gente já estabeleceu o GT, né, para fazer os fluxogramas e tudo. Apesar de a gente não ter um fluxo pré-estabelecido, esse fluxo funciona muito bem. A gente faz os encaminhamentos, né? Organicamente funciona muito bem, né? Então, assim, a defensoria, ela tem um papel, assim, claro, crucial, assim como todas as outras instituições da rede, né? Cada uma
com a sua importância, com a sua relevância, não teria como funcionarmos se não tivéssemos todas as instituições, inclusive organizações da sociedade civil, dentro dessa rede, porque as organizações da sociedade civil, elas conseguem até chegar onde a gente, enquanto instituição pública, não consegue, né? Da questão de recursos, da questão de disponibilidade, até de horário, né? Porque a gente sabe que as nossas sedes têm horário limitado, as nossas equipes também têm um horário limitado, nós temos atribuições limitadas, né? Nós não podemos ir além daquilo que tá predeterminado para a gente, né? Então, aquela coisa, né? A gente não pode fazer aquilo que a lei não diz para a gente não fazer, a gente tem que fazer aquilo que a lei diz, né? A gente está bem no princípio da legalidade ali, né? Então, o Nudem, ele tem a gente tem muito essa consciência, tanto que quando o atendimento do Nudem é um atendimento multidisciplinar, a gente costuma dizer que é um atendimento feito em 2 etapas, né? A primeira etapa é a etapa feita pelo setor psicossocial do Nudem, né? A gente tem uma equipe com assistente social e com psicólogos que fazem o primeiro atendimento e o acolhimento dessas mulheres, e depois que elas vão para o jurídico, né, para a gente poder ter um relatório psicossocial da questão dessa mulher. E a gente tem um folderzinho com todas as instituições da rede que a gente pode fazer o encaminhamento, né? Então, nesse primeiro momento, a gente já faz os encaminhamentos e a mulher, juntamente com esses encaminhamentos, é amparada pelo setor jurídico, né? Que aí tem a equipe jurídica, que eu faço parte, né, da equipe jurídica. E é isso. Eu estava pensando aqui na questão desse acesso mesmo, né? A mulher, para ter acesso à defensoria, quais os requisitos para ela ter acesso ao Nudem? Aí é um ponto interessante, porque a Defensoria Pública, a nossa Constituição, eu sempre tenho que falar isso, né, para falar de Defensoria Pública. Sim. A nossa Constituição, ela escolheu um modelo público de assistência jurídica integral e gratuita. E a instituição que presta esse serviço é a Defensoria Pública, né? Então, assim, tanto que é uma coisa que a gente fala muito, né? Não é que a gente bate, a gente fala muito, sim, né? Que a população economicamente vulnerável é a população que é atendida pela Defensoria Pública, porque o Estado, ele tem por dever de garantia de cidadania, de garantia de justiça, conferir o veículo para que essas pessoas possam concretizar os direitos que estão postos nas leis, né? Então, de nada adianta a pessoa ter direito à educação, se chega lá, não tem uma vaga na escola, precisa de uma intervenção jurídica e aí ela não ter como fazer isso, né? Então, o Estado, ele tem que propiciar. Então, escolheu-se a Defensoria como instituição que é esse veículo entre o direito que está posto e o direito que vai ser concretizado, né? Então, a Defensoria, em regra, atende a população hipossuficiente economicamente. Mas o trabalho da Defensoria, ele não se limita à hipossuficiência econômica, porque quando a Constituição fala de hipossuficiência, de vulnerabilidade, né, de pessoas necessitadas, a gente entende essa hipossuficiência em sentido estrito, que é essa hipossuficiência econômica propriamente dita, e a hipossuficiência em sentido amplo, que são as outras vulnerabilidades que essas pessoas podem ter. Tanto que existe a legitimação para a atuação coletiva da Defensoria. E no Nudem, especificamente, a gente analisa o quê? A vulnerabilidade em razão de ser uma mulher que faz parte de um grupo minoritário, e a gente tem que fazer uma atuação contra a majoritária, e a vulnerabilidade dessa mulher é por ela ser mulher e por ela ser vítima de violência. Então, no Nudem, as questões de violência, especialmente, a gente não faz esse critério de análise econômica para as questões de violência, né? Então, a gente faz um amparo dessas mulheres, tanto que o Tribunal de Justiça, né, DEAN, se a mulher procura a DEAN, né, que é a Delegacia da Mulher, e a DEAN entra com pedido de medida protetiva, que também pode ser feito diretamente pela DEAN, o TJ, após o deferimento dessa medida, encaminha para a Defensoria Pública, para o Nudem, para que essa mulher seja assistida. Né? Então, já tem esse fluxo para o Nudem, né? Muito bom, muito bom esclarecer isso, né? Fazer com essa voz de que a Lei Maria da Penha estabelece que a violência contra a mulher, principalmente violência doméstica, viola os seus direitos humanos. Sim. E por isso ela tem acesso à justiça por meio da Defensoria, por meio do juizado, principalmente por meio da Defensoria. Eu não preciso necessariamente, porque eu não ganho 2 salários, porque eu ganho mais de 2 salários mínimos, não ter acesso à Defensoria. Isso. Eu tenho esse acesso. Sim. É justamente isso que a gente tem que deixar claro. É uma violação de direitos humanos. E assim,
sendo bem honesta, Rose, quando a gente recebe essas mulheres, em sua grandiosíssima maioria, né, assim, são mulheres que estão dentro do critério econômico para serem atendidas pela defensoria. Raríssimas são aquelas que têm uma condição financeira, né? E as que têm condição financeira é interessante, porque quando essas mulheres procuram um bem, elas estão com algum tipo de violência patrimonial que as priva de acesso ao seu patrimônio, né? Sim. Então, ainda assim, ela estaria dentro do critério de hipossuficiência econômica, porque ela está assim, ela pode ter um patrimônio de 2 milhões, mas ela está sem acesso a esse patrimônio pela violência patrimonial doméstica que ela está sofrendo, né? Então, isso acontece, é muito comum, né? A gente já pegou alguns casos bem emblemáticos, né, de mulheres que tinham condição financeira, uma condição financeira boa, né, que nos procuraram e que procurou o nosso núcleo e não tinha a menor condição de sequer de pagar um advogado de absolutamente nada, porque estava completamente Seu privada. patrimônio todo bloqueado. Exatamente. E Mas, assim, mesmo que não estivesse bloqueado, poderia ter acesso pela vulnerabilidade em sua- razão da violência que suportam, né? Sim, Que é prevista na própria Lei Maria da Penha. Né? exatamente. Professora, e assim, no âmbito do município de Porto Velho, a senhora que atua no conselho, nós fizemos um trabalho dentro da Rede Vilares de acompanhamento da evolução do orçamento mulher, né? Que é o orçamento, hoje a gente chama mais de OSG, orçamento sensível a gênero. Tenho tocado bastante nesse assunto. Né? O que é o orçamento sensível a gênero? Aquele que prevê ali na agenda orçamentária dotações para enfrentamento à violência contra a mulher. O que eu vou guardar para capacitação, para fortalecimento do conselho, para a estruturação do conselho, para as campanhas que o conselho deverá realizar, na atual composição do conselho. No trabalho que fizemos, esse orçamento ele retraiu, vamos dizer assim, né? Nos últimos 8 anos, nós temos feito um acompanhamento de 2016 até 2024. Nesses anos, esse orçamento caiu muito. Em Porto Velho, voltamos a ter orçamento mulher? Voltamos. Assim, voltamos. Porque acho que você acompanhou, né, o ano passado, a partir do momento que a gente assumiu, junto com a nossa diretoria, o conselho, aí fomos lá pensar, planejar as ações. E aí a gente foi lá ver, e cadê o dinheiro? O que está previsto, né? Porque, pelo fato de eu também ter experiência ser de não governamental, mas tem experiência com gestão pública, né? Sim. Então, porque precisa ter o recurso para a gente executar as nossas ações, fazer uma campanha. Vai precisar de recursos para deslocamento, para camisetas, para material, enfim, tudo aquilo que a gente, né, os mínimos detalhes, né, para a gente fazer. E não tinha. O que a gente fez? No orçamento o conselho ele tem a sua independência, né, sua autonomia, mas o recurso está vinculado em algum local, né? Então estava vinculado a SEMASP. Do conselho mesmo, o recurso era muito pequeno mesmo. 15 mil assim, reais, né? Isso. Aí, algo na faixa de 15 mil reais. Aí o que acontece? Eu falei, não, mas tem outros. Nesse ponto foi fundamental a nossa vice-presidente, né? Que é a Gina. E a gente teve assim algumas solicitações, ofício e tal. E aí a gente reiterou e marcamos, né, também, né, com o secretário. Tem que ir junto, né? E daí a gente foi verificar o orçamento, de onde estava no orçamento mulher, né, distribuído dentro do departamento, e a gente conseguiu, não digo remanejar, mas utilizar recursos que estavam destinados para o departamento que para o conselho, que é a mesma ação, vamos trabalhar junto, vamos realizar. E para esse ano a gente já conseguiu prever, junto com a coordenadoria, né, porque foi criada novamente a coordenadoria de mulheres, né, organismo de políticas públicas. De políticas públicas, então a gente planejou tanto questão de espaço, porque passa por a questão de espaço, de ter uma equipe, uma coisa que a gente bate muito, a gente tem que ter uma diretoria, está prevista na nossa lei, uma diretoria executiva, uma secretaria executiva, porque são pessoas que para estarem conosco, para estar
produzindo documento, coisa, precisa modificar a lei. Tem que ser nós, conselheiras, no tempo que a gente tem os nossos trabalhos, né? Sim. Que o conselho é um trabalho que exige uma dedicação, né, de cunho social, mas a gente tem os nossos trabalhos, né? Cada uma tem as suas funções. Então, nesse pequeno tempo que a gente tem que dedicar, a gente tem que estar produzindo material, tem que estar vai escrevendo, planejando, precisa fazer uma série de coisas, precisa fazer mudanças, tem que ter alguém ali com aquela competência, exatamente, né? Uhum. E está previsto, mas a gente não tem. Então, nós, conselheiras, somos quem, a gente percebe quem tem essa habilidade. Eu faço muita coisa, doutora Itaci, Natália, as meninas desse GG nos ajudam muito, tem o pessoal da articulação. Então, a gente começou a trabalhar com a Sueleide, que deu uma afastada, mas eu acho que pode retornar também agora para o conselho novamente. E aí a gente executamos, a gente começou a trabalhar o ano passado com as duas campanhas, Agosto Lilás, e fizemos também os 21 dias de ativismo junto, né? E para esse ano aí a gente já vamos planejar nossos recursos para esse ano. Né? Aí prevendo espaço, móveis, espaço maior, condições melhores para atender quem vai lá no conselho. Carro, precisamos de carro para ir aos distritos, precisamos de recursos mesmo. Para além das campanhas, né, o conselho ele também, por ser esse controle social, mas ele vem sem nada, não é? sem estrutura administrativa, vamos dizer assim. Então, o ideal é que no município e nos conselhos estaduais e nos federais, essa estrutura seja concedida, tipo uma secretaria, né, para que você tenha pessoas lá, principalmente da área jurídica e da área administrativa, que possam ajudar com esses trabalhos. Então, para além de campanhas, deve-se medir os serviços necessários, principalmente para o objetivo do Conselho, no caso dos direitos da mulher, medir os serviços, fazer as fiscalizações necessárias, verificar quais normativos devem ser questionados, a priorizar a agenda orçamentária. Então, tudo isso requer pessoas especializadas. Eu penso que o Conselho não vai conseguir se fortalecer se o município, o Estado ou a União não derem as condições para que ele se fortaleça. Tanto que, numa visita que a gente fez recente, né, a uma instituição, né, que abriga mulheres em vulnerabilidade, a gente tem assim uma pauta de situações para serem encaminhadas, né? De providências, né, para serem encaminhadas. E a gente precisa ter, sim, condições, né? De todas as formas. Mas se a gente não for atrás, essa condição não vem. Né? Doutora Débora, eu lembro que na CPMI de 2013, né, que varreu o Brasil inteiro, verificando se os estados e os municípios tinham condições de fazer o devido enfrentamento à violência contra a mulher, se existia esse atendimento célere e continuado que a Lei Maria da Penha determina. A CPMI fez várias exigências aqui para Rondônia, né? Muitas mesmo. E uma delas era estruturar a Defensoria Pública, de 2013 para cá, e deixar um NUDEM em cada município. Até hoje, quantos NUDEM a gente tem? Não, a gente tem somente o NUDEM em Porto Velho, né? E a atuação do NUDEM hoje é restrita a Porto Velho, porque assim, a Defensoria é uma instituição que ainda, de todas as instituições do sistema de justiça, de fato, é a instituição mais jovem. Né? Então, a Defensoria de Rondônia, hoje, é uma das mais aparelhadas do país, em todos os aspectos. Nós estamos nas 23 comarcas, temos defensoras e defensores em todas as comarcas, né? Temos uma estruturação de núcleos e sedes, que tem equipes, que tem uma estrutura propícia ao trabalho para receber, para servir com qualidade, né, as assistidas e os assistidos que nos procuram, mas os núcleos especializados temáticos, nós ainda não temos um contingente de pessoal suficiente para, além de atendermos todas as comarcas, termos pessoas em núcleos
temáticos, né? Hoje na Defensoria nós temos vários núcleos temáticos e o NUDEM é um deles, Sim. né? Os núcleos temáticos são núcleos são núcleos de execução, né? Ou seja, núcleos de atividade fim, não são núcleos de administração, nada disso, são núcleos de execução mesmo. Violência doméstica, Exatamente, criança adolescente, né? A criança adolescente, inclusive, foi um núcleo que foi criado recentemente, tem um núcleo de direitos humanos, tem um núcleo de étnico de igualdade racial e etnias, né? Tem o NAVE, que é um núcleo de atendimento virtual, para a gente conseguir chegar além das comarcas, né, que no estado de Rondônia são 23, que a gente consiga também chegar nos demais distritos, nas demais cidades, né? Então, para que essas pessoas também tenham esse acesso à justiça franqueado pela Defensoria Pública, né, nessa atuação estatal. Porém, o NUDEM, ele tem essa atuação restrita a Porto Velho. A ideia, né, é de se implementar um NUDEM no interior para que a gente consiga interiorizar esse núcleo especializado. Por quê? Porque, assim, a atuação do NUDEM é uma atuação, e aí é interessante falar isso, porque nós atuamos de forma híbrida, né? O que é que isso significa? Sim. Que no NUDEM, nós não somente acolhemos e auxiliamos essa vítima de violência na situação de violência, mas em tudo o que é periférico a essa violência, para que essa mulher não seja revitimizada dentro da Defensoria Pública. Então, se essa mulher, que é o que a Lei Maria da Penha fala, né, que deve se criar juizados, os juizados de violência doméstica, familiar, com competência híbrida, nós trazemos essa disposição, que é para o judiciário, para a Defensoria. Porque essa disposição, qual é a principal finalidade? É que essa mulher não seja revitimizada. Né, que ela não tenha. E aí, assim, periférico, aí eu vou explicar, né? Que é importante falar, né? Periférico que eu falo, gente, é que circunda a questão da violência. Então, se a mulher foi vítima de qualquer um dos tipos de violência, né? Nós temos 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, né? Violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Se a mulher é vítima de qualquer desses tipos de violência, ela vai procurar para fazer uma medida protetiva. Aí a gente vai proteger com relação a essa violência que ela está sofrendo. Então, a mulher está sendo ameaçada, né? Um tipo de violência psicológica, né? Então, a gente entra com medida protetiva e aí tem as medidas contra o agressor, em favor da ofendida, né? Então, de várias formas, né? De afastamento, de incomunicabilidade, né? Então, a gente entra com medida protetiva, mas se em razão dessa violência a mulher quer entrar com ação de divórcio, a gente já faz diretamente no NUDEM. Então, o NUDEM, ele tem uma atribuição híbrida. Ele faz primeiro atendimento, que é o primeiro atendimento da Defensoria, ações de uma forma geral, então ação de guarda, ação de regulamentação de visita, né? Todas as ações, ação de indenização em razão de uma violência que ela sofreu, por exemplo, uma injúria, uma difamação, né? Que a gente tem aquele prazo decadencial da lei de 6 meses, não deu tempo de entrar para responsabilizar criminalmente o agressor, a gente pode entrar civilmente, né? Existe o prazo do próprio Código Civil para a gente ajuizar essas ações, né? Então, a gente tem essa atuação, execução, por exemplo, a gente entrou com uma queixa-crime de injúria, o agressor foi condenado, e que a gente nem pode mais falar agressor, né? A pessoa que pratica violência contra a mulher foi condenado, e aí a gente entra com aquela ação civil ex delito, né? Que aí a mulher também vai ser amparada. Então a gente tem essa atuação não só para apagar o incêndio daquela situação de violência, porque a gente atende violência atual ou iminente. Né? Então, não somente para amparar nessa situação de violência, mas em todas as situações que essa violência pode desencadear reflexos. Né? Então, a gente vai ter essa atuação de uma forma bastante ampla. Né? Então, a gente costuma dizer que a atuação do NUDEM é uma atuação especializada e a gente está atuando em praticamente todas as varas. A gente atua nos 2 juizados de violência contra a mulher, a gente atua nas 4 varas de família e sucessões que tem no Poder Judiciário de Rondônia, a gente atua também nas varas do Tribunal do Júri, porque, eventualmente, as mulheres, qualquer mulher tem assistente de acusação, a própria assistência qualificada prevista na Lei Maria da Penha, que a gente também dá esse amparo para as mulheres, né? E também, o NUDEM, ele
tem uma atuação de recorte de gênero. Então, violências em geral contra mulheres, porque a gente tem na Lei Maria da Penha 5 tipos de violência contra mulheres, mas não são somente essas violências. É um exemplo. É um exemplo, né? Exemplificativo, é um rol exemplificativo. Nós temos outros tipos de violência contra mulheres. A exemplo, violência institucional, violência política, obstétrica, né? Então, as questões de abortamento legal, quando a mulher vai, procura a maternidade, o hospital, e ela tem esse abortamento legal, né? Ou seja, tem uma previsão em lei para ela poder fazer o abortamento, e é negado, a gente entra com ação de interrupção de gravidez com base no que está previsto na lei e a gente entra no tribunal do júri, né? Porque a questão do aborto está lá previsto no capítulo de crimes contra a vida, né? Então a gente tem que entrar no tribunal do júri, né? Então a gente atua nas 2 varas do tribunal do júri, nas 4 varas de família e sucessões e nos 2 juizados de violência doméstica, fora as ações que os recursos que a gente ajuiza também no Tribunal de Justiça, né? Então a gente tem uma atuação bem ampla, uma atuação assim bem larga e assim, se a gente atuasse assim no estado inteiro com a equipe que a gente não conseguiria dar conta, né? Porque Porto Velho a gente já tem um trabalho hercúleo da equipe, que é a equipe muito harmônica, né? Eu sempre que posso falo que é a equipe de ouro da defensoria, né? Então acho que todo mundo puxa a sardinha para sua brasa, né? Mas a equipe do NUDEM é, de fato, a equipe de ouro da defensoria, assim, são super comprometidas, são super sensíveis, né? De fato, a gente se importa com essas mulheres de verdade. E olha na casuística, né? Então, assim, a gente não tá ali fazendo aquela coisa, o batidão do dia a dia, né? Que a gente tá lá, meu Deus, mais um caso. Não, a gente tá lá olhando caso por caso, dando atenção devida a cada caso. Não sei como é que a gente consegue fazer isso, mas a gente ainda consegue fazer, né, dando essa atenção que essas mulheres precisam, né? Porque, de fato, como a gente falou, né? São mulheres... E assim, uma coisa importante para a gente falar, que é sempre muito importante falar, quando as mulheres procuram qualquer órgão da rede, elas já suportaram uma violência extrema, né? Então, para ela ter a coragem de passar por esse obstáculo, da própria vergonha, né? Porque muitas mulheres nos procuram com muita vergonha, né? Do próprio medo, né? Da superação da dependência, que não é somente a dependência econômica, é a dependência afetiva, é a dependência social, né? Daquilo que a sociedade espera das mulheres, né? Nossa, espera que a mulher esteja casada, com filhos, né? Naquela família de margarina, né? Aquele todo estereótipo que a mulher precisa ter, né? Para estar dentro da prateleira, né? A mulher padrão, né? Então, assim, o que se espera dessa mulher na sociedade é muito violento. Então, para essa mulher superar essa dependência social que existe e é muito forte, também é um obstáculo muito grande. Então, é o nosso dever, enquanto rede, quando ela nos procura, acolher e fazer com que essa mulher consiga sair desse ciclo, né? E aí eu falo muito para as meninas, né, assim, da nossa equipe. Às vezes a gente fica querendo colocar essa mulher dentro do pote, né? Nossa, tá uma violência extrema, a gente quer, meu Deus, botar embaixo do braço e vou sair daqui com essa mulher. A gente não pode fazer isso, né? O nosso trabalho, ele tem que ter essa delicadeza de a gente, ao mesmo tempo que protege, a gente não ter um distanciamento. Não, e a gente não ser agente de violência na vida dessa mulher. Porque essa mulher que nos procura, ela tem autonomia. E nós temos que respeitar essa autonomia dela. Então, se porventura ela é vítima de uma violência extrema e ela quer tirar a medida protetiva, eu não posso dizer que ela não vai tirar. Né? A gente tem que dar essa autonomia para essas mulheres, né? Então, eu lembrei de esse querer, né? Esse querer. Recentemente, no meu trabalho, lá onde sou gestora, né? Uma pessoa chegou me pedindo que estava angustiada, queria ir para casa e estava ali, né? E aí eu, tá, senta aí, vamos conversar. O que está acontecendo, né? E aí ela me relatou um caso de violência, assim, muito. Que ela estava passando. Aí eu falei, aí eu perguntei para ela. Aí eu dei também todos os encaminhamentos. Você quer que eu registre? Eu perguntei, né? Se chega até mim, né? Mesmo não estou oficialmente lá, mas a gente aprende a perceber, a ver, né? É como se você colocasse um olhar novo, né? Quando você começa a atuar, né? Atuar. As pessoas veem em você
não digo facilidade, mas essa abertura para falar, porque sabe que você vai dar um encaminhamento. Começou a trabalhar com palestras, Agosto Lilás na escola, fizemos recentemente, no dia 27, até Itaci foi, a Natália, a gente fez palestras para a comunidade também, né? Mas ela, na verdade, ela queria ir para casa, né? E daí conversamos. E essa minha angústia, né? Eu peguei todas, eu falei, você está passando uma situação de violência muito, né? Muito séria. Né? E quando a gente percebe o nível de risco que o risco, então, eu queria pegar assim no colo, sim, e resolver. Mas eu passei todos os números, todos os contatos, pedi para ela me ligar. E aí que a gente tem essa atuação da Rede Lilás relacionada aos fluxos e procedimentos, né? Esses 7 grupos de trabalho que nós criamos ali na rede, que um trata da capacitação, da autonomia da mulher, mas fluxos e procedimentos para que a mulher e a menina em situação de violência saibam o que fazer, a sociedade saiba o que fazer quando se depara com uma situação de violência, e a própria rede, o próprio agente da rede esteja capacitado para saber o que fazer. Deve estar capacitado para atender uma mulher em situação de violência, desde a professora, o pessoal da orientação da escola, até a gerente do posto de saúde da área rural do distrito. Todo mundo vai receber alguém numa situação de violência, de abuso sexual, deve saber o que fazer. E a gente passa por muito violência adolescente também, a gente tem muito, porque lá tem muitas situações, né? Por ser gestão de escola, a gente acolhe muito essa situação. O olhar nosso era só violência contra criança e adolescente. Hoje em dia já não é mais só. Né? Lembra que a servidora, a professora também passa por situação de violência, a delegada passa por situação de violência, a auditora, né? Então... E assim, e é interessante, porque assim, 2 aspectos são muito importantes. A gente até fez uma parceria com a CEMED, que começou em 2022, depois da Lei 14.164, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a semana de combate à violência contra mulheres nas escolas, que é a primeira semana de março, e que fosse incluído nos currículos da educação básica conteúdos de combate à violência contra a mulher. Então, nós firmamos uma parceria com a CEMED em 2022, e nós íamos até as escolas de ensino fundamental para dar palestras, para falar do combate de uma forma lúdica, até para quê? Porque assim, o que acontece? A violência, de uma forma geral, ela é um comportamento aprendido, né? Então, é um comportamento aprendido. Ninguém nasce, quer dizer, né? Salvaríssimas exceções, né? Que é para falar generalizado, mas a violência é um comportamento aprendido. Então, se a gente consegue limar, né? Assim, digamos, a gente consegue extinguir esse ciclo logo quando ele está se iniciando, essas pessoas não vão reproduzir a violência na fase adulta. Passa pela percepção do que é violência. Do que é violência, porque assim, ela passa a perceber que aquilo ali não é normal. Porque por mais que dentro, no nosso íntimo, nós tenhamos uma consciência daquilo que é correto, daquilo que é errado, né, do sagrado, do profano, né, o que é errado faz com que eu tenha aquele sentimento meio angustiante, né, eu tô vendo meu pai bater na minha mãe, né, um sentimento ruim, mas se você não consegue identificar aquilo como um comportamento errado, o que vai acontecer? Seus pais, tudo que acontece dentro da sua casa acontece dentro do seu local de segurança. Então, dentro do seu local de segurança, você vai aprender as relações dessa forma, tanto mulheres como homens, né? Mulheres a entenderem que o amor ele perpassa sobre essas situações de violência, né? Porque eu bati porque eu te amo, né? Então ela vai reproduzir e aceitar isso na sua adolescência, sua fase adulta, né? Normalizar, naturalizar, e os homens idem. Né? Assim que eu amo, né? Então a vida ela perpassa por situações de violência quando você não consegue identificar o que é o errado da violência, né? E aí a importância de a gente entrar nas escolas e fazer até porque as crianças conseguem identificar. Então, quando a gente dava essas palestras, a gente ministrava essas palestras, era muito interessante porque sempre ao final
vinha alguma criança, vinha algum adolescente conversar com a gente. E assim, e é importante até para a gente capacitar professoras e professores, porque depois da casa, o professor e a professora é quem mais convive com o aluno e com a aluna. Então, assim, vai conseguir identificar, notificar o conselho tutelar e poder pedir apoio das instituições da rede de proteção com relação àquela situação. E hoje nós temos um termômetro da violência, que eu costumo dizer que é o violentômetro, né? Que é o próprio, exato, que é o próprio, a própria resolução conjunta, né, do CNMP com o CNJ, resolução conjunta número 5, que foi feita até no período da pandemia, se não me engano, em 2020, e ele traz uma série de perguntas que a gente consegue identificar o nível de violência a que essa mulher está submetida. E aí, fazer um mapeamento se ela é uma possível vítima de tentativa de feminicídio, se ela é uma vítima de agressões severas. Vamos discorrer sobre o violentômetro? Vamos lá. Vamos lá. Você, a percepção da violência, que você deve ter cuidado. Que eles falam. Alerta, né? O alerta. A violência está presente. Preste atenção. Inclusive, nas redes sociais da Rede Lilás, tem um vídeo lá feito por homens, Colégio João Bento, e do nono batalhão, os militares do nono batalhão, discorrendo sobre o violentômetro. E aí, cuidado, fique atenta, né? Você não está sozinho, preste atenção, existem vários tipos de violência. E aí, chantagear, mentir, eu até trouxe ele aqui para a tela. Enganar, dar um gelo, né? Ofender, humilhar, cuidado. E aí se isso evolui, você deve reagir. Reaja, denuncie. E se evolui mais ainda, passa de agressão física, já chega em cárcere privado, ameaçar com armas, abusar sexualmente, né? Relação sem consentimento, espancar mesmo. Isso já é um alerta, você tem que procurar um profissional. Sim. Eu penso que todas as situações de violência, elas já são tão complexas que você deve procurar um profissional. Uma terapia, e no caso da violência já na carne mesmo, que já também, assim, mesmo que não seja física, mas seja patrimonial, por exemplo, você deve denunciar, e o profissional a ser procurado é aquele profissional da rede que é a polícia. Sim. Você pode, se procurou um advogado, defensoria, bem, mas se evoluiu, desde o início já tem que procurar um profissional, não só prestar atenção também sobre essa recepção, mas procurar um profissional. Sobre essa participação da rede nas escolas, não só a defensoria, mas todas as instituições. São muitas escolas, e as escolas sempre estão pedidas para os diretores, e a rede está à disposição. E tem essa relação, a mulher, o adolescente, a menina, o idoso, a idosa. E aí vou partir já para um assunto aqui, que eu acho que você também chegou até nós, a possibilidade de nós unificarmos as redes, né? Deixar a rede Lilás é a rede da criança, adolescente, idoso, e inclusão racial, igualdade, todas num guarda-chuva só. E eu lembro que a Constituição Federal, ela diz que essas políticas devem ser tratadas de forma individualizada. Por isso que nós temos o Conselho, além do Conselho de Direitos da Defesa da Mulher, o orçamento criança-adolescente, o orçamento mulher, as políticas para idosos, todas separadas. O que você me diz, professora, de unir essas redes? Eu acho que nada impede da gente unir as ações mesmo, a rede. Por quê? Geralmente, por experiência, de estar acompanhando em um lugar periférico, na comunidade, quando você observa uma violência contra a criança ou adolescente, você vai investigar, você vê que também a mãe ali também está sofrendo violência. Então, já pensando nessas duas redes, né? Sim. E muitas vezes há adultos, jovens em casa que cometem violência contra idosos, né? Existem muitos tipos que a gente consegue observar. Quando a gente apura o olhar, a gente começa a observar, né? Questão racial e outros. E eu acredito que seja possível, e acho que é importante, acho que não dá para a gente ver uma situação específica da criança ou do adolescente, você vê uma outra situação e você também encaminhar a violência contra a mulher.
Eu acho que é importante estar unificando, agir, Agir em caminhar, conjunto, mas agir em unificar conjunto. orçamentos eu não, já Acho não que concordo. não, de orçamento não. Não, Unificar as redes eu também. digo pensando nas ações, né? Ações. Nas ações, não deixar de atender. Mas acho que orçamento já fica muito complicado para você gerir, porque já, Mas eu penso que imagina, até as ações também, né? Porque Sim. tudo deve ser planejado, mas para executar tem que mas a ser questão está sendo colocada para unir tudo para executar de eu forma. percebo que algumas secretarias Tem esse movimento. têm esse movimento de deixar tudo sob O mesmo como se- guarda-chuva. sob o mesmo Não, guarda-chuva. aí não, é que nem você. Não, aí Até um tempo atrás, não nosso nesse ponto, não. orçamento, alguns orçamentos aqui em Rondônia previam projeto X para ações de enfrentamento, para ações relacionadas a. Eu lembro bem que a lei orçamentária previa isso. Essa lei que estudei. Para ações relacionadas a mulher, idoso, criança e juventude. É que nem estão fazendo, querendo juntar. Sem determinar que era criança adolescente, sem determinar que era. É complicado. Eu acho que é só o olhar que eu estou falando, assim, não juntar todas as ações para poder dar conta, não tem como dar conta. Apurar o olhar para as violências e encaminhar. Eu acho, por exemplo, Conselho Sim. da Mulher, estou numa determinada situação e eu vejo questão relacionada à criança e adolescente, Não, com certeza. aí a gente vai estar encaminhando, mas em relação ao orçamento, eu não vejo como a gente possa estar. Eu particularmente Tem acho muitos assim, problemas demais para poder. que se você especializa tudo, você não especializa nada, né? Então, assim, eu acho que cada grupo tem especificidades que têm que ser trabalhadas de forma específica. Então, assim, a vulnerabilidade das mulheres vítimas de violência doméstica pode tangenciar outras questões, como violação dos direitos de criança e adolescente? Pode. E normalmente tangenciam, né? Mas são especificidades muito próprias que a gente tem que tratar com aquele grupo específico. Da criança e do adolescente, idem, do idoso, idem, né? Assim, da questão da igualdade racial, idem, né? Da população LGBTIAP+, idem, tem questões muito específicas, né? Então, assim, a Karen talvez até tenha trazido isso melhor do que eu, né? Porque a gente tem um enfrentamento de questões da população trans, de discriminação, de violências a essa população trans, travesti, né? Então, que são muito específicas dessas vivências, né? Então, se você mistura tudo e coloca tudo sob o mesmo guarda-chuva, ninguém vai ser especializado em absolutamente nada, né? Então, assim, a gente trabalha muito com a Karen, né? Porque a Karen está dentro dessa população de mulheres que são vítimas de violência, mas existem questões que são específicas da população LGBTIAP+, que eu não me sinto com expertise para tratar. Claro. Né? Então, assim, por quê? Porque são questões muito próprias. Então, assim, se você se especializa em tudo, também você não se especializa em nada. Né? Porque são direitos próprios, cada um tem uma legislação muito específica, né? Então, assim, não dá para a gente colocar tudo no mesmo pacote e não dá mesmo. Né? Eu não estou Então, falando de presenciar e não denunciar. E não denunciar, assim, lógico, né? Isso é nosso dever, isso é nosso dever. Fluxos específicos, porque são direitos específicos. Sim. Eu lembro que uma época, por exemplo, eu já militei muito com a educação do campo, e na verdade ainda é uma militância que está enraizada, né? E eu lembro uma discussão sobre essa questão de minorias, né? Querer incluir tudo dentro da guarda-chuva de minorias, né? Falei, não, mas discutindo isso sobre a educação do campo, toda a pauta da educação do campo, dentro da educação do campo, indígenas, camponeses, né? Eu discuti, estava num debate bem acirrado com um determinado secretário, né? E isso também cabe para essa questão, na questão específica, por exemplo, como você colocou aqui, LGBTIAP+. né? Eu não, por exemplo, determinadas coisas eu defendo, a gente consegue fazer a defesa, mas não
com aquela qualidade mesmo de Na trabalho. verdade, é a expertise de você estar trabalhando naquela área diretamente, se especializar naquela área diretamente. Outras coisas que assim a gente, pela educação, acaba abordando muito, né? É a questão do racismo, né? Dessa questão do letramento racial e tal. Por meu companheiro ter muito um debate bem bacana sobre essa questão do letramento racial e Sim. toda essa questão, a gente acompanha ali junto toda essa parte do racismo, toda essa parte da violência, né, nessa questão mesmo do racismo estrutural, enfim. Mas tudo tem a sua história toda, assim, toda a sua origem, todo o seu contexto, e tem que ser trabalhado, e tem que ter sua de forma específica. De forma específica. E isso sem prejuízo de a gente ter questões específicas nesses grupos que são interseccionais, com opressões que estão coexistindo. Né? Então, já chegou para atendimento no NUDEM, violência contra a mulher, era uma mulher trans, então, era uma mulher travesti, que chegou para atendimento no NUDEM, então ela tinha a questão da vulnerabilidade pela violência contra a mulher, da vulnerabilidade por ela ser da população LGBTIAP+, e aí isso não nos impede de ter a expertise naquele caso específico para fazer o atendimento, para fazer os encaminhamentos, porque a gente sabe, os grupos vulneráveis que a gente atende, eles muitas vezes têm opressões que coexistem. Então, é uma mulher que é vítima de violência, é uma mulher que é negra, é uma mulher... Triplas, exatamente, duplas, triplas, enfim, várias vulnerabilidades. E isso vai estar dentro daquele leque específico de atendimento, né? Então, quando a Karen, por exemplo, né? Eu adoro falar da Karen, porque a Karen, para mim, é um exemplo, né? Assim, eu acho o trabalho dela admirável, assim, ela é incansável, né, assim, na busca pela defesa dos direitos da população trans, travesti, né, e quando a Karen me procura, me trazendo situações de meninas travestis, meninas trans, que estão numa escola que não garante o nome social, são mulheres vítimas de violência. Eu vou fazer o atendimento. E aí eu conto com a expertise da Karen para me auxiliar nas questões específicas dessa população. Porque a nossa atuação é em rede. Porque a nossa atuação é em rede. Então, aí, assim, você consegue, você não vai se omitir, não, eu só vou atender essa parte aqui, porque essa parte, não vou fazer isso, né? Eu vou atender toda a vulnerabilidade dela. Aí, eu conto com a expertise de quem tem expertise. E aí, nada impede que, quando tangencia outros grupos, que nós possamos comunicar a rede, né? Comunicar, fazer intercâmbio de informação, buscar o máximo que a gente pode fazer para efetivar essa proteção, né? Isso não tem nada a ver com a gente colocar tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. Isso significa que a rede e que as atuações específicas, elas se comunicam sim, e é importante para a gente fazer uma defesa e uma proteção efetiva. Exatamente, a atuação Isso vai empobrecer o trabalho de forma toda, vai... Deus me livre. Não, a integração, ela pode até ser difícil, mas ela é necessária. Ela é necessária. E essa tentar colocar tudo junto, isso vai descaracterizar todas a especificidade do direito, né? Se a gente, nós temos que atuar de forma integrada, em rede, mas cada um na sua competência, na sua expertise, sim, na sua busca pelos direitos. E o que, assim, já partindo para um encaminhamento final, porque o tempo passa. Foi rápido. Passa rápido, né? Impressionante. Muito bom ouvir vocês falarem. Nossa, bom mesmo. O que você diria para meninas e meninos que estão aqui nesse estado, que é um estado, Rondônia, que tem tido sempre a maior taxa de violência contra meninas e mulheres, e até meninos também. Nós estamos sempre nessa faixa de pior nível de risco para uma menina viver aqui. O que você diria para essas meninas? Que qualquer sinal de violência que ela perceba, que ela tenha ouvido na escola, que geralmente vai ouvir em alguma campanha, né?
de proteção à criança e adolescente, alguém falando, ela procurar, ele ou ela, porque acontece mesmo com meninos e meninas, os meninos têm vergonha de denunciar, que acham que a partir de um certo momento eles serão tratados, né? Eles não querem ser chamados de boiola, né? Que é assim que usa na escola, né? E eles acabam que como se isso fosse tirar a masculinidade deles. Então, muitos meninos não denunciam. E as meninas, quando elas têm coragem de denunciar, elas precisam ter a certeza que para quem elas vão estar falando é alguém de confiança. Mas elas precisam ficar atentas, porque se for na escola ou com alguém próximo, ela realmente acredite que essa pessoa vai fazer algo por ela. Precisa acreditar. As mulheres também, eu falo da criança e do adolescente, mas verificar as mulheres que se sentirem ameaçadas, acreditar que tem uma rede, que tem um grupo relacionado à proteção à criança e adolescente, porque muitas pessoas acham, principalmente eu que atuo numa área que envolve ramais, linha rural, muitos não acreditam, ou tipo assim, eu estou muito distante lá para ir na defensoria, às vezes nem sabe onde é que é, mas procura alguém que conheça, que saiba, que possa ajudar a encaminhar, a levar até onde ela possa ter seus direitos garantidos, né? Em toda a rede de atendimento que for de competência assim para cada uma, mas acreditar que ela pode ser ajudada, ele ou ela podem ser ajudados, acreditar, confiar em alguém e falar. Que bom. É o que a gente sempre fala, né? Não se calar, procurar informação, saber que essas meninas e essas mulheres não estão sozinhas, que tem que tem toda uma rede, que tem todo um staff, que tem equipes extremamente capacitadas para acolhimento, para encaminhamento. Nós temos no estado alguns programas, inclusive para combate a essa dependência financeira, né? Que é a mulher protegida, o aluguel social, né? Então, nós temos uma rede totalmente preparada para receber, né? Então, que essas pessoas possam se informar, né? E quando a gente fala de combate à violência contra mulheres, a gente não só chama essas mulheres para esse combate, mas os homens também. Porque é muito importante nós termos homens que também tenham a coragem de levantar essa bandeira para poder ajudar essas mulheres a combater esse ciclo de violência, a quebrar esse ciclo de violência, porque a violência, ela não é boa para as mulheres, mas ela também não é boa para os homens, né? Você não é boa para ninguém dentro de uma sociedade, né? Então, que a gente possa contar com esse amparo, com esse apoio e com essa voz ativa das mulheres, que denunciem cada vez mais. Porque quanto mais denúncias, mais mapeamentos, mais dados, mais informações nós temos, mais políticas públicas nós conseguimos fazer para combate à violência contra as mulheres. Né? Então, fica o recado final, o encaminhamento final é que não se calem, né? Que não se calem, que denunciem. Bom, nosso objetivo é justamente esse, de fazer quebrar esse silêncio, fazer ecoar essa voz maravilhosa de professora Leni, voz maravilhosa de professora Débora também, né? Defensora Débora, duas defensoras, o Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher e a Defensoria Pública por meio do NUDEM, que é a Defensoria da Mulher, fazer ecoar essa voz de não deixar esse silêncio prevalecer, de denunciar a violência e de perceber que se está sofrendo uma violência e de que está praticando uma violência também, que tem sido normalizado muitas vezes o praticar a violência. Então, eu agradeço a presença de vocês, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Rose, pela oportunidade, né? Que tenhamos outras oportunidades para sermos vozes contra o silêncio, né? Então, muito obrigada, Rose, mais uma vez. E parabéns também, né? Tem que parabenizar a Rose pelo trabalho incrível que ela faz à frente da nossa rede Lilás de proteção aqui em Porto Velho, né? Não dá para deixar de falar porque é notável, né? A gente já falei para várias pessoas falar aqui para quem a gente não está nem vendo que vai ouvir, né? Mas que é um trabalho essencial e necessário, né? Então também parabenizar e agradecer. É isso mesmo, olha, faça assim as suas palavras as minhas.
porque logo que eu comecei eu ingressei no conselho, tudo que acontecia, qualquer coisa que chegava até mim, o Rei de Lilás, Rosimar. E um amigo meu tem Rede Lilás lá no Acre? Eu digo, acho que tem. Será que a Rede Lilás não pode atender lá no Acre? Assim, mas sério mesmo, né? Porque temos esse sonho. Algumas questões que eu observei sendo resolvidas, né? E você está de parabéns, de fato mesmo, de verdade, né? Por esse trabalho. E porque você também ensina. Quem está chegando, você acolhe, você ensina, você vai ajudando a caminhar. Então, eu sou muito grata pelo apoio, tanto dentro do conselho, né? Porque a gente intui, né? A gente tem um certo conhecimento, mas eu preciso saber por onde caminhar. Então, esses passos, eles são muito importantes e eu agradeço a você, né? Que já me salvou várias vezes. E todas as indicações também da Rosimar, né? E da Itaci também. É nesse contexto que a gente vive, de que apenas 8% denunciam, diz o relatório Invisível, né? Que apenas 8% denunciam, nós temos aí 92% de pessoas que ainda se calam. Então, a nossa voz agora é quebrar esse silêncio e ser contra esse silêncio. Estarei sempre aqui, estou à disposição. Nosso sonho, de fato, é fazer com que essa rede seja interestadual ou internacional, que ela saia de Porto Velho, porque o nosso trabalho realmente tem sido diferente. Essa união entre, eu não sou muito de falar sociedade civil, né, mas entre as pessoas da cidade e as instituições, deu muito certo aqui. Deu muito certo porque a gente insistiu em conversar, insistiu em falar, insistiu em quebrar o silêncio e insistiu em perder a vergonha. E o vosso contra o silêncio é isso. Muito obrigada.